e aí poderia estar entrando os profissionais das ciências agrárias também. Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, por interromper o compartilhamento. Muito obrigado, professor, pela palestra. Agora a gente começa nosso bate-papo. Nós já temos uma pergunta aqui. É, pessoal, eu peço desculpas, eu acabei caindo durante a palestra. E se alguém fez alguma pergunta anteriormente, talvez eu não tenha mais acesso agora, porque como eu entrei novamente, as perguntas no chat saíram. Então, se alguém quiser abrir o microfone, que fez anteriormente, quiser fazer a pergunta. Também, quem ainda não assinou, a lista está disponível no nosso chat. Por favor, assinem a lista de presença para a gente ter, né, a confecção dos certificados depois. Guilherme, então deixa eu te ajudar aqui. A Kissila perguntou sobre custo de investimento na tecnologia, né, e assistência. Assistência no Brasil, quando a gente pensa em assistência pública, em aquicultura, ela é um problema muito sério. Tirando um bolsão ou outro, por exemplo, você tem em Santa Catarina a EPAGRE, que se dedica bastante à aquicultura. A gente tem que reconhecer. Mas na maioria das situações, se você não tiver num bolsão de produtores, ou mesmo estando em alguns casos, por exemplo, você tem Muriaé, que tem muitos produtores de peixes ornamentais, e você não tem na Emater da região uma pessoa especializada, até porque ali são 5 municípios, e geralmente você contrata alguém que lide com as principais culturas, e quase sempre no interior a principal cultura ou é uma cultura agronômica ou é a bovinocultura, né? Então, existe uma dificuldade em você achar uma assistência pública. Entretanto, você já tem um grande número de profissionais que dão assistência privada com um custo razoável, né? Isso já cresceu bastante. E, por exemplo, eu falei de Minas, né? A Emater Minas, a Emater Rio não tem, mas tem a FIPERJ, né? Você tem algumas pessoas, né? Às vezes não no município, mas na região, e, de órgãos públicos que podem dar essa consultoria. Com certeza. Nós temos uma pergunta aqui do Yuri. Ele perguntou, professor, o Pangasus para a área de corte, você acha que poderia ser uma opção promissora em um futuro não tão distante? Olha, o pangaços é um peixe interessante. A gente tem uma cultura no Brasil de um certo protecionismo dos setores, né? E, e muitas vezes esse protecionismo vem criticando o novo. Quando o pangaço chegou importado, o peixe come defunto, o peixe isso, o peixe aquilo, né, e querendo fazer com que a população não consumisse o pangaço. Aí, num segundo momento, os aquicultores brasileiros começaram a produzir pangaços, só que a população já tinha recebido informações que o peixe era ruim, ou seja, que desserviço que os primeiros fizeram, né, tentando barrar a importação com uma notícia dessa. Então, é um peixe que é interessante. Hoje, o pangáceos já é um. Se a gente tirar a tilápia, o pangáceos ele é um dos principais peixes exóticos produzidos no Brasil. Ele já vem desbancando as carpas, que até por causa da boa escrituração do pessoal de Santa Catarina, a carpa sempre apareceu muito bem nas nossas estatísticas pesqueiras, nossas estatísticas de produção, e o pangaços ele já tem aparecido bem também, ele é um peixe bastante significativo. Entretanto, o pangaços ele é um peixe que acaba disputando um pouco o mesmo mercado da tilápia e ele acaba tendo um custo, precisando entrar com um preço, não um custo, desculpe, mas um preço um pouco abaixo da tilápia,
Você não consegue colocar ele na gôndola pelo mesmo preço. E isso é um problema porque o custo é muito parecido, então você fica com uma margem menor. A Kisla comentou aqui com a gente que ela Sim, já sim. trabalhou, né, no frigorífico. É uma tendência agora, né? Tá crescendo, a gente viu naquela tabela que é liberada anualmente, se eu não me engano, até o senhor mostrou na aula, né? Que ele vem crescendo gradativamente. É, tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que você entrou nesse tópico na questão dos biofármacos. E traçando um paralelo com isso, eu gostaria de perguntar sobre a produção da pele de tilápia para utilização para fins medicinais. Se existe um mercado de produção só especificamente para isso, e se essa produção seria diferente para atender esse tipo de produto. Olha, bom, existem alguns condicionantes na produção em si, mas eles estão muito próximos do que o consumidor, hoje, o consumidor mais exigente pede da produção, que é em relação à utilização de antibióticos e tudo mais, evitar essa utilização. Então, não precisa ser uma produção específica para a produção de peles. No frigorífico em si, é que há um controle maior, né, a pele, mas essa pele ela passa por um pós-processamento para que ela possa ser usada. Então, ela acaba, ela, de certa forma, ela não altera muito a matriz do frigorífico. Então, você pode utilizar. Né? Tem alguns cuidados básicos, mas é simples de utilizar. E nós temos a utilização da pele da tilápia para queimaduras, utilização de escamas de peixe para lentes oculares também, intraoculares, né? Mas é óbvio que são poucas escamas que vão ser utilizadas, e nós já temos um outro destino muito interessante também, que é a utilização de escamas de peixe para a produção de plástico, que aí é uma coisa bastante interessante, porque é uma produção em larga escala, tanto da escama quanto do plástico, e com isso você tem um impacto menor. E a escama, quando transformada, como é tradicionalmente em farinha de peixe, ela tem um valor nutritivo muito baixo. Ela indo para plástico, ela é muito mais interessante, tanto para o produtor quanto para a sociedade. Sempre lembrando que quem vai lucrar com isso é o frigorífico, não é o produtor. Você vai entregar o peixe inteiro. Mas é bom também, porque o frigorífico lucrando, ele pode remunerar melhor o produtor. Com certeza. Muito interessante a questão das escamas, não sabia disso. Temos aqui uma pergunta da Ana Júlia. Professor, como funciona o abate de rãs? Duas alunas de Cultura 2 me recomendaram assistir o vídeo. Já adianto aqui que parece um pouco com um frango de corte, né? Elas ficam penduradinhas assim. É bastante parecido, né? O abate de rãs, eu acho que ela botou um cacá, né, uma risadinha aqui no final, porque na hora que você faz o abate, principalmente quando você tira a cabeça e a pele, né, o formato lembra muito um formato humano, né? É um tretápode, né? Então, e ele sem a cabeça lembra muito um formato humano, então as pessoas quando veem o abate têm um pouquinho de repulsa. Mas um dos problemas do abate da rã é o processo de insensibilização, porque o animal é pequeno, é escorregadio, então fazer a insensibilização demora. Não que seja um problema, mas o rendimento é baixo. Né? E isso tudo acaba tornando o abate o produto final caro. A gente tem que lembrar que a gente está falando em abater rãs com 250 gramas, 300 gramas, uma rã-touro não chega a 1 quilo. É um animal pequeno. Uma rã-touro muito grande vai chegar a 600 e poucos gramas. Né? Então, o rendimento é pequeno. Mas, no caso do lambari, como eu mostrei, o que aqui em Campos o pessoal chama de piaba, você já consegue um processo de mecanização que faz com que a limpeza seja mais rápida, o rendimento seja maior. O caminhar na ranicultura tem que passar pelo mesmo processo, que é mecanizar um pouco mais esse abate.
apesar da dificuldade. Um dos problemas da ranicultura é que ela é muito pulverizada. Nunca aconteceu um bolsão de produção de rãs. Se a gente olhar aqui mesmo, no Rio de Janeiro, a gente tinha produtores de rãs há algumas décadas atrás em São Fidélis, em Cachoeiras de Macacu, na região central ali do Rio de Janeiro, próximo da capital, no sul do estado, mas se você contasse todos os produtores de rã, você não tinha mais do que 1 tonelada ou 2 de rã por mês para ser abatida, numa distância de mais de 600 quilômetros de uma ponta a outra. Isso acaba tornando o processo muito caro. Professor, eu ri no final da pergunta porque elas falaram tanto que eu realmente fiquei interessada em saber. Mas vindo delas, eu esperei que tinha alguma coisa, entendeu? Aí eu ri já esperando alguma surpresa. Na aula elas não gostaram muito mesmo. Alguém aqui levantou a mão para abrir o microfone, mas eu não sei, parece que a pessoa talvez tenha caído. Por favor, quem se manifestou gostaria de participar, pode abrir o microfone, fica à vontade. Se tiver aqui ainda, eu Tem acho uma que... pergunta aqui sobre ração floculada, né? As rações floculadas, sim, perdem muitos nutrientes, porque quando a gente faz uma ração para peixe, geralmente no final a gente faz um cobrimento com óleo, né? Então você tem a ração sai da extrusora, geralmente extrusada, passa por um túnel de resfriamento. Nesse túnel de resfriamento é feita uma aspersão de óleo. Essa aspersão de óleo, né, como vocês sabem, o óleo e a água não se misturam muito. Essa aspersão de óleo faz com que as partículas que estão naquele pellet de ração tenham mais dificuldade de ir para a água. No caso do floculado, vai óleo na massa, mas pouco, porque senão não consegue flocular. Então, ela é uma ração mais hidrofílica, ela hidrata mais rápido, perde nutrientes mais rápido. Tem uma pergunta aqui do Thiago Bida. Ele perguntou se você é criador de peixes beta e qual o tamanho dos tanques. Na verdade, assim, a gente tem muita experiência, né? Eu trabalho com ornamentais desde 80, né? Já é um bom tempo, 41 anos que eu ou produzo ou trabalho com ornamentais. É, no momento, estou mais com os discos, né? Mas a gente trabalha muito com os produtores de beta ali da região de Muriaé, e geralmente o pessoal trabalha com tanques de 3 por 2, 2,5 por 2,5, mas com uma lâmina d'água pequena, uma lâmina d'água de 50, 60 centímetros. Então dá um volume aí em torno de 2.500 a 3.500 litros. Quem produz beta precisa de ter uma quantidade de tanques muito grande, porque é um mercado que aí é um outro problema, né, na aquicultura, né? Como que o mercado quer que você entregue o produto, né? Se você está num grande centro, por exemplo, de produção de tilápias, você pode abater tilápia a cada 2 meses, desde que outras pessoas revezem com você, né? No caso dos ornamentais, os atravessadores, eles não têm uma grande capacidade de reter peixe e têm o medo da morte do peixe. Medo não, né? Eles querem reduzir os custos decorrentes de mortalidade. Então, geralmente, eles trabalham com compras semanais. Então, quem produz beta, quem produz peixes ornamentais, precisa ter vários tanques, porque toda semana tem que jogar peixe no mercado. Não, então, não é uma aquicultura de grandes tanques, independente até do tamanho do peixe. Você poderia criar betas em tanques de 200 metros quadrados, né? Só que para a maioria dos produtores, muitos deles têm uma área total de 500, 600 metros, alguns têm um pouco mais, outros um pouco menos. O cara teria 2 tanques e entregaria beta no mercado a cada 60 dias. Ele estaria fora do mercado. O comprador passa toda semana. Nós temos mais duas perguntas aqui no chat. A primeira, bem inusitada, já existe ração balanceada na criação de jacaré? Não, já tem uma certa quantidade de dados que permite
não fazer uma ração totalmente balanceada, mas fazer uma ração próxima a isso. Agora, o grande problema com o jacaré, eu não coloquei o jacaré, apesar de. Na verdade, acho que eu esqueci do jacaré, né? Porque a gente tem jacaré a 150 quilômetros aqui de Campos, né? A gente tem uma produção de jacarés ali em Silva Jardim, mas o problema do jacaré são os atrativos, ele não pega a ração no coxo, né? Ele então é um animal que o pessoal prefere alimentar ele, até por conta do custo, com resíduos de abatedouro, né? E muitas vezes esses resíduos são jogados e com a movimentação dos próprios jacarés, eles pegam, similar à ranicultura, e em outros as pessoas com varetas ficam fazendo esses resíduos mexerem para poder tornar mais atrativo. Então, são dois problemas, né? Saber o que o animal precisa e fazer uma ração que o animal vá. Agora, o cultivo de jacaré, ele no mundo inteiro, ele está muito baseado na coleta de ovos, então é algo que ainda não andou na fase de reprodução. E então não adianta muito a gente pensar, falar assim, mas será que não tem um jacaré que ali no meio daquela população que vai, que tem um comportamento diferente? Deve ter, só que ainda não tem um trabalho no sentido de selecionar esses animais, uma reprodução dirigida. Nós temos aqui, antes da pergunta do. Perdão, deixa eu ver aqui, qual o tamanho. Isso, agora é o Pedro. Você fechou seu áudio. Perdão, nós temos a pergunta do Pedro, e aí depois um outro colega levantou a mão, e aí depois nós seguimos para o Tiago. Então, primeira pergunta, qual o tamanho ideal de um tanque para ter um cardume de 6 discos? Olha, bom, depende do que você quer, né? Se você quer simplesmente que os discos vivam bem ali naquele espaço e sejam decorativos, 6 discos num aquário de 120 litros, né? Ter 20 litros para cada disco, tá bom. Se tiver mais, eles agradecem, vão ter um pouco mais de conforto. Se você está interessado em reproduzir discos, né, usar esse aquário para formar casais, não precisa nem ser tão grande, porque assim que formar o casal, você vai retirar o casal. Agora, se for apenas para mantê-los vivos, como ornamental ou como pet, pensa aí em torno de 20 litros para cada disco. Perfeito. Antes de continuar com as perguntas, tem um colega que levantou a mão, acho que foi o Pedro Cassucci. Se você quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Então, eu estava mais com uma dúvida sobre a criação de, digamos assim, plantas ornamentais para enfeite de aquário, coisas assim. Eu lembro que o senhor falou uma vez, e você acha que teria investimento para isso? Como seria esse incentivo, no caso? Olha, Pedro, é um mercado muito interessante, né? Porque boa parte dessas plantas, elas não são cultivadas submersas, elas são cultivadas parcialmente emersas, né? E com isso é um cultivo mais simples. Existem muitos trabalhos também de micropropagação, como a gente vê lá na UENF, o pessoal fazer orquídeas, fazendo com plantas aquáticas, e com esses trabalhos de micropropagação, né, com essas mudas, você tem plantas que são bastante viáveis para longos transportes. Então, por exemplo, o que acontece? Hoje você tem um pessoal fazendo micropropagação de plantas com muita eficiência na Alemanha, e eles mandam essas plantas encarteladas, né, como se fossem medicamentos, praticamente, né, ou como, sei lá, agora, um produto qualquer que você compre numa cartela de papelão com plástico, né, e elas vão encarteladas para as lojas, às vezes tem 2, 3, 4 dias de transporte, mais alguns dias nas lojas, tem uma viabilidade muito boa, né? Elas estão num substrato nutritivo e você leva ela para o seu aquário. Então você tem um mercado muito amplo. Quem faz o cultivo tradicional das plantas grandes, ele tem um mercado muito mais restrito por causa desse tempo de frete que essas plantas conseguem. Mas, de qualquer jeito, se a gente pensar só em Brasil,
eu vou te falar o seguinte, planta, para, eu sempre tenho dúvida se o problema é o lojista, ou se que não pergunta, ou se é o aquarista que não fala. Porque você vai na loja, o lojista fala para você, planta vende pouco. Aí você conversa com os aquaristas, eles falam, eu não compro planta porque não tem planta. Eu acompanho alguns grupos, né, que são alguns grupos de WhatsApp, que são capitaneados por loja, e as lojas, e eu vejo que essas lojas melhores, elas se destacam colocando duas coisas na loja: alimento vivo, para alimentar o peixe, e planta. Então, quando ela coloca lá, chegou planta, é um monte de mensagem do pessoal querendo planta. Né? Planta vende muito bem. As lojas é que são mal estruturadas. Porque para você ter planta na loja, você tem que ter uma iluminação boa, as plantas muitas vezes querem uma qualidade de água diferente, dependendo da espécie, o pessoal mistura tudo e acaba perdendo muita planta. Mas planta vende muito bem, tem um mercado muito bom no Brasil. Beleza. Tá bom, obrigado. Perfeito, então. Nossa próxima pergunta do Thiago novamente: por que não existe ração para pirarucu e qual o tamanho atinge o tambaqui? Olha, vou começar pelo fim, né? Um tambaqui, ele vai depender quando a gente fala em tamanho. O tamanho máximo de um tambaqui é um peixe próximo dos 20 quilos, dos 18 quilos. Né? Você vai ter tambaquis até esse tamanho. Né? O peixe ele tem um crescimento quase que indefinido, mas ele, depois de certa idade, cresce muito devagar. Um tambaqui em um ano, hoje, esses tambaquis melhorados, você consegue aí uma média de 1,2 kg, 1,3 kg, você já consegue hoje uma média muito boa. Até uns anos atrás você conseguia 900 gramas de peso por ano. E é um animal que vai crescer bem, tanto no segundo, no terceiro ano, porque ele só entra em reprodução ali pelo quarto, quinto ano de vida. Então ele ainda tem um crescimento muito grande. Então é um peixe que você pode trabalhar pensando nesse mercado mais rápido, de animais aí em torno de 1 quilo e pouco, ou no mercado para animais maiores. Aí vai depender do mercado que você quer. Antigamente, na região norte, o pessoal gostava muito de tambaqui grande. Aí o tambaqui começou a ser servido no restaurante. E o tambaqui muito grande no restaurante não é muito bom, né, para os pratos e tudo. Então, hoje você vai no restaurante, você já vê muito tambaqui de 800 gramas, tambaqui de 1,5 kg, que é para o prato para duas pessoas, prato para quatro pessoas, e já não vê tanto aqueles tambaquis de 5 quilos, 6 quilos. Quando você vai no mercado municipal, ali no Pará, no Amazonas, você vai ver tambaquis bem grandes, né? Que é o pessoal que quer fazer um churrasco, né? Mas para o grande mercado hoje é do tambaqui um pouco menor. Eu diria aí que o tambaqui aí por volta de 1,5 kg é o melhor mercado que tem. A primeira pergunta é mais complicada. Por que não fazem ração para pirarucu? Olha, não é que não fazem, é porque o pirarucu ele acaba comendo ração de outras espécies, o número de criadores ainda é pequeno, então as fábricas elas ainda não despertaram para ter um produto diferenciado. Por exemplo, não foi o que ele perguntou, mas se você, a gente poderia expandir essa pergunta do Tiago para a RAM, né? Porque você cria RAM no Brasil ali desde a década de 80, principalmente na década de 90, com muita força, e nunca fizeram uma ração de RAM. Sempre deram a ração de truta para a RAM comer. Como funcionava, pronto, ficou essa mesmo. As fábricas não se interessaram em fazer. O pirarucu é um pouco disso, mas eu acho que vai, diferentemente da RAM, daqui a pouco a gente vai ver assim, ração para pirarucu. Aí nós temos uma pergunta do Pedro. Quais os parâmetros ideais de água para reprodução de bandeiras? Olha, bandeira é um peixe de pH ligeiramente alcalino, gosta muito ali de um pH em torno de 6,6, 6,8, temperatura próxima do 28, uma água com poucos sais, uma água mais mole,
E o que é muito importante para esses peixes é amônia baixa e um pH mais tamponado. Então, o que é o grande erro da maioria dos aquaristas ou quem começa a trabalhar, né? Coloca o pH numa faixa, mas não se preocupa em utilizar soluções tampões a gente fala em soluções, mas o próprio calcário faz um tamponamento e outras substâncias simples também fazem, para que esse pH vá se manter equilibrado por mais tempo. Quando você tem uma água sem tampão, o pH varia muito rapidamente e isso é uma coisa que incomoda muito o peixe. Nós temos aqui uma pessoa que levantou a mão, Ah, o é porque Yuri. ele perguntou do tambaqui, eu falei o peso, não falei o comprimento, Ah, né? tá Mas bem. a gente vai ver um tambaquis adultos aí de 90 centímetros, beirando 1 metro. Raramente passa de 1 metro um tambaqui adulto. O tambaqui é bem gordinho, ele é pesado porque é bem gordinho. Não é que nem o pirarucu, que é um peixe, ou o bagre africano, né? O bagre africano, você pega um bagre africano de 1,5 metro, ele pesa quase nada, pesa 3 quilos. Mas é bom para sair na foto, né? Faz uma E o maior, presença. e o maior peso do bagre é a cabeça, né? Depois É. que tira a cabeça, já era. Nós temos aqui o Yuri que levantou a mão. Se quiser, pode abrir seu microfone. Professor, quer fazer uma pergunta? Você sabe qual atributo que o profissional do ramo de agricultura de corte deve ter para não ficar ultrapassado frente às novas tecnologias que hoje já existem e dispensam uma parcela da mão de obra, como, por exemplo, o alimentador automático, um multiparâmetro que já registra dados em tempo reais e envia para a nuvem, e acredito que em um tempo não muito distante a gente já pode ter inteligência artificial para tomada de decisões para correção de parâmetros, por exemplo. É interessante a pergunta, Yuri. Realmente, essas questões mais gerenciais eu não abordei, até porque elas são muito gerais e estão mudando muito rápido, né? Por exemplo, analisadores de qualidade de água multiparâmetros são coisas da década de 90, final dos anos 90 a gente já tinha. Hoje o preço é muito mais acessível e, principalmente, eles já estão interligados, né, aos chamados, no Brasil, o pessoal começou a chamar aquilo de controladoras. Né? Então, você tem e que não é usado só para aquicultura, é usado para piscina também, por exemplo. Então, você tem lá o equipamento que mede oxigênio, mede pH, né? E não só mede, mas também, se o pH subiu demais, ele lança uma substância para baixar o pH. Se o pH baixou demais, ele lança uma substância para aumentar o pH. Aí vai depender do que a gente está falando. Equipamentos que o próprio comedor automático, em alguns locais, existem comedores que estão associados a sondas de temperatura, então ele, dia a dia, em função da temperatura, dia a dia ele vai corrigindo o oferecimento de ração, porque o peixe está crescendo, e em função da temperatura ele corrige a quantidade que vai ser jogada naquele momento. Né? Então, essa questão da inteligência artificial ou da tecnologia, da automação, ela é muito interessante. Como que o profissional faz para estar bem informado? Né? Eu acho que, basicamente, o que o profissional tinha que fazer antes da pandemia era ir a congressos, né, e às feiras, né, que é uma coisa que se fala pouco na universidade. Né? Na avicultura tem uma feira muito legal, duas feiras, né, a Pinco, esqueci o nome da outra, que é uma feira de produtos mesmo. Não é só para discutir o que as pessoas estão pesquisando, é para discutir os produtos, né, o que os produtores vão usar. Na aquicultura, você tem uma feira muito forte do pessoal do camarão, você tinha uma feira razoável de aquicultura que acontecia em São Paulo e tinha as feiras paralelas a congressos. Esses eventos valem muito a pena. Com a pandemia, né, que tudo ficou virtual, essas feiras, os congressos virtuais existem, os simpósios, as feiras virtuais é que sumiram. Por outro lado, atualmente você encontra muito, né, na aquicultura um pouco menos, mas você já encontra na aquicultura aquelas pessoas que têm canais de divulgação financiados pelas empresas. Então a pessoa coloca no canal dela do YouTube, do Insta, do Face, coloca os produtos e faz uma crítica, como a gente vê hoje mesmo.
eu estava pensando se eu ia ou não ia trocar o celular. Por acaso eu vi uma promoção do celular que eu pensei em comprar, de uma empresa, de um canal teoricamente neutro, mas que ele fez uma matéria encomendada por uma empresa mostrando o celular, né? Então, até assisti, e foi ruim assistir, porque eu não gostei, já não vou comprar. Mas, então, esse tipo de coisa a gente vê já na aquicultura. Então, há um tempo atrás, a gente quase não via. Hoje, por exemplo, eu falei da despesca mecanizada, e eu não dei detalhe, mas aquilo é com bomba de sucção. As empresas que no Brasil não fabricam, né, mas vendem bomba de sucção no Brasil, todas elas colocaram no YouTube vídeos explicando. Então funciona como se fosse um pedaço de uma feira, né? Ele faz a demonstração, fala como é que funciona, então fica fácil. Aí vem a pergunta, mas como é que eu sei que esse troço existe? Bom, aí é buscando sempre informação, né? Nós temos 2 revistas no Brasil, né? Que na área de aquicultura, 3 revistas, na verdade, na área de aquicultura, que trazem algumas matérias, né, alguns canais de YouTube. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Correr o tempo todo atrás de informação. Dá vontade, né? A gente coça a língua para falar assim, estar próximo da universidade facilita receber informação. Depende, né? Se você tem um professor bem informado, sim, né? Se tem um professor que parou no tempo, ele atrapalha, não ajuda. Então, é, conversa com o professor e busca as coisas na internet. Eu acho que é o melhor caminho. Com certeza, ainda bem que temos você, né, professor? Que segue bem informado. Nós temos aqui uma pessoa que levantou a mão, acredito que foi o Juan Carlos. Se quiser ligar o microfone, fique à vontade. Boa noite, professor Manuel, tudo bem? Tudo bem, Rancho. Aí, aqui eu tenho uma dúvida, porque você está falando do futuro da piscicultura, né? Aí, por exemplo, eu vou falar no meu ramo, que é a avicultura, né? E, por exemplo, hoje, até certo ponto, vem essas novas regras, essa nova tendência de bem-estar animal. Como a aquicultura se vê beneficiada ou cria se vê afetada com essas novas tendências? Olha, Bom, primeiro que quando a gente fala em bem-estar animal, né, e olha a legislação, ela é uma legislação que não é mais uma legislação única, como a gente tinha alguns anos atrás. Hoje começam a ter uma série de normativas, né, baseadas numa premissa de bem-estar animal, né? O Juan, com certeza, viu que, agora eu não lembro qual é a data, mas o pessoal na Europa quer acabar com a criação de galinhas em gaiolas, né? E essas questões, eu era mais cético há uns anos atrás, porque, por exemplo, a França acabou com a produção de foie gras, né, de patê de fígado de ganso, naquele sistema tradicional que entupia o animal de gordura. A França acabou, a Hungria produzia e a França importava da Hungria. Eu falei assim, poxa, só empurrou a produção para o outro lado da fronteira, né? Não resolveu muito. Só que agora é uma coisa mais abrangente o que está acontecendo e os processos de importação estão observando essa legislação. Tanto é que na França já não se pode mais consumir pelo sistema tradicional. Essa questão das gaiolas preocupa muito, porque a aquicultura ela caminha para o adensamento. A aquicultura ela tem uma vantagem ainda, e que não está na questão, como algumas pessoas falavam, do peixe sentir, não sentir dor, perceber, não perceber o ambiente, porque uma coisa é sentir dor, outra coisa é não ter reação ao estresse, é não sentir medo, não se sentir desconfortável. Isso é diferente de sentir ou não sentir dor. Mas o peixe tem uma vantagem, né? Porque o normal de um peixe, dependendo da espécie, é um cardume bastante adensado. Então, quando a gente fala em algumas espécies e fala que vai colocar, sei lá, num metro cúbico 100, 200 animais, a gente está próximo do natural se for uma tilápia, se for, por exemplo, o próprio cara-disco, é um animal de cardume. O que a gente faz com beta não é muito natural.
né? Porque o beta a gente bota numa garrafinha de 10 centímetros de diâmetro e na natureza ele gosta de ficar pelo menos 1 metro de distância. Bom, então a gente vai ter que fazer uma adequação. O que eu acho é que essas legislações elas vêm muito genéricas, né, e depois a gente vai ter que trabalhar, né, com os legisladores e com a opinião pública, caso a caso, né, caso a caso não é cada produção de tilápia, é cada tipo de peixe que a gente produz, para ver se é adequado, se a legislação é um exagero, né? Então, isso é um processo, e é um processo, de certa forma, dialético, ele é um processo que vai e vem. A legislação endurece muito, depois ela percebe que há um pouco de excesso, aí vem um movimento querendo liberar, mas não pode ser esse movimento de abrir a porteira para a boiada passar, não estou dizendo isso, mas vem um movimento querendo liberar um pouco e vai sim chegar numa situação mais plausível. Eu acho que, no caso dos peixes, a gente tem uma série de fatores que ainda nos ajudam. Por exemplo, as galinhas elas estão apoiadas sobre arame fino e com as patas apoiadas ali em contato, que não é o piso tradicional. O peixe está imerso na água, ele está mais próximo do natural. Então, a gente está um pouco mais tranquilo. Mas a avicultura, 20 anos atrás, também estava bem tranquila, né? Então, a gente bota a barba de molho, porque a gente sabe que a gente precisa fazer algumas adequações para continuar produzindo. Com certeza. É uma tendência, mas que eu acho que vem, né, para melhorar em grande parte ali a produção como um todo. Nós temos aqui uma pergunta do Tiago. Então, Tiago, hoje é o final do nosso ciclo de palestras sobre aquicultura no geral, mas a Pressas continua sim. Agora nós continuamos esse mês de julho com palestras sobre suinocultura e caprinocultura. E aí, se você tiver interesse, para todo mundo que está assistindo, saibam que as palestras estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Quando sair, a gente informa vocês pelo Instagram. Pessoal, tem mais alguma pergunta? E o Tiago pode continuar mandando perguntas que a gente responde por e-mail, por WhatsApp, não, sem problemas também, nos próximos dias. Deu para ver que ele está interessado nos ornamentais. Quem sabe ele vai fazer um passeio em Muriaé, não sei de onde ele é. Às vezes tem um outro bolsão de produção próximo da casa dele. Com certeza. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que nós temos. Você já abordou sobre isso no começo da palestra, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a questão da tilápia. A gente tem agora um maior aumento, né? Maior aumento, acho que foi um pouco redundante, mas a gente tem um aumento da produção da tilápia. Eu queria que você falasse um pouco sobre como isso afeta na produção dos outros peixes, né? Dos peixes nativos que a gente tem, e por que a produção dos peixes nativos caiu. Isso é diretamente relacionado à produção da tilápia ou não? Em parte, sim, é diretamente relacionada, porque não só caiu proporcionalmente, se só caísse proporcionalmente, a gente entenderia que quem chegou na atividade mais recentemente achou melhor produzir a tilápia do que os nativos. Mas o que a gente está vendo também é uma migração. Pessoas que produziam nativos estão produzindo tilápia. Mas quando a gente fala de nativos, a gente tem que lembrar também que o Brasil, e eu não acho que está errado, o pessoal falava assim, tem que escolher um peixe e estudar apenas aquele peixe. Isso é fácil na Europa, que você tem uns 15 peixes com algum potencial. No Brasil tem pelo menos 1.000, né? Como é que você escolhe um, né? Então, tem os grupos de pesquisa, e aí as pessoas produziam pacu, tambaqui, tambacu, matrinchã, piraputanga, pirapitinga, e um monte de peixes, né? Trairão. E aí, à medida que a atividade se torna mais profissional, o valor do filé, proporcionalmente em relação ao valor da ração, ele começa a ficar um pouco mais baixo,
você precisa ser mais eficiente para continuar na atividade, você ser pouco eficiente em matrinchã e ter um lucro pequeno e ser muito eficiente em tilápia e ter um lucro maior, você migra para tilápia. Ah, mas a matrinchã tem um mercado, uma fatia interessante. Mas se nós somos 3 disputando uma fatia que cabe 2, a gente não vai ter esse mercado. E é um pouco do que aconteceu. Então, os peixes brasileiros, à exceção de alguns poucos, eles ficaram muito reduzidos a nichos de mercado. Enquanto a tilápia é o peixe que você encontra hoje em qualquer fast food que você vá, mesmo em Campos, que não é uma cidade que tem um padrão de restaurante com preços caros, você vai num restaurante que a comida aquilo é 30, 40 reais e você vai encontrar filé de tilápia, né? Isso é muito comum. Então, agora, aí vem o perigo do hegemônico, né? Eu sempre falo, né? Esse teclado de computador que a gente usa, que é o QWERTY, Quert, né? Não é a única disposição de teclas que existe. Para quem é mais velho e lembra das máquinas de escrever, é diferente da máquina de escrever. Mas esse foi o primeiro a ser lançado, é a disposição melhor para a língua inglesa, pegou e pronto. A gente só tem esse, não tem os outros. Né? Então, quem escreve em inglês, em polonês, em português, escreve nesse mesmo teclado. Né? No caso da tilápia, qual que é o problema? Você começa a fazer frigoríficos baseados em tilápia. Então, para tilápia, eu tenho uma máquina que faz a retirada da mecânica da carne. Né? Então, eu tenho máquinas que fazem o corte, a evisceração. Essas máquinas não servem para tambaqui. Então, quando eu entro no mesmo frigorífico, o frigorífico tem um rendimento muito menor quando eu entro com pacu, com tambaqui, não com tilápia. Aí o frigorífico quer me remunerar muito menos, porque ele vai gastar mais. Ele vai para o peixe chegar na gôndola pelo mesmo preço, o custo dele vai ser maior. Então ele vai ter que me pressionar para o meu custo ser menor, para o custo de me remunerar ser menor. Então esse é o grande problema do hegemônico. Né? O que está acontecendo na região norte? O tambaqui tem um mercado tão bom que tem frigorífico especializado em tambaqui, como já tem frigorífico especializado em pirarucu, na região centro-oeste e também na região norte, porque tem um bom mercado. Né? Para quem está fora dessas regiões ou longe desses frigoríficos, mesmo nessas regiões, a maior parte dos frigoríficos são especializados em tilápia, à exceção da região norte. A região norte, a tilápia não tem essa predominância. Então, esse é o perigo do hegemônico. Opa, agora foi. Perfeito, professor. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Senão nós... temos aqui no chat. O Tiago falou qual o WhatsApp ou o e-mail. Você pode disponibilizar, professor, para ele? Nossa. Enquanto isso, temos uma pergunta aqui do Breno. Tiago, quando sair no YouTube, a gente manda no nosso Instagram. Acredito que você já deva estar seguindo, né? A gente coloca lá explicadinho, vai ficar disponível, não tem que confirmar nem nada, vai ficar disponível para quem quiser assistir. Está livre para todo mundo. O Breno aqui disse: sabemos que é comum um consórcio entre camarão e tilápia, mas eu gostaria de saber se é possível exercer um consórcio entre camarão e uma espécie nativa, e qual seria essa espécie? Bom, consórcio de camarão, né, tem algumas premissas, né? Uma que eu sempre falo é que não é só a gente que gosta de comer camarão, muito peixe também gosta de comer camarão, né? Então o peixe ele tem que entrar com um camarão um pouco maior. Nesse sentido, o lambari é um peixe interessante, porque o lambari, o camarão com pouco tempo, ele já consegue se proteger do lambari. Então é um peixe interessante. Outros peixes nativos, eu vou te falar que a gente teria que realmente analisar com cuidado, por exemplo,
O tambaqui não funcionaria, por ser um ciclo longo. O pirarucu também não é um peixe adequado, até por causa da despesca. O surubim comeria os animais, mas a gente ficaria ali no lambari, talvez na matrichã, na piraputanga, não confundir com pirapitinga, né? Piraputanga e matrichã são brícolas, que são quase que lambaris grandes, né? Então esses peixes seriam interessantes para você fazer um cultivo, só que você teria que tirar, né, esses camarões e continuar um pouquinho com o peixe. No caso do lambari, praticamente você manteria os dois juntos boa parte do tempo. Seria uma produção interessante. Curiosamente, o que o pessoal usa muito aqui na nossa região, em Silva Jardim, são as carpas, né? Onde a gente poderia, para fazer um consórcio parecido, fazer o consórcio com os curimbas, né? Os proquilódoos. Perfeito. Então, agora caminhando para o final da nossa palestra, eu queria fazer só mais uma última pergunta para a gente arrematar tudo e falar para as pessoas que ficaram até agora aqui com a gente que vai ter um sorteio. O professor vai cantar aí a bola para a gente saber quem vai ganhar um potinho de comida para pet, seja para o seu cachorrinho ou para o seu gatinho. E a gente vai fazer esse sorteio agora no final. A última pergunta que eu queria falar é a seguinte: a gente tem no nosso país um grande potencial hídrico e de território, e ainda assim nós não somos um dos países que mais produz peixes de corte no mundo. Eu queria saber o porquê isso acontece, mesmo com as condições propícias para isso, e, e por que essa diferença tão brusca, né? Olha, tem um youtuber, né? Eu não sei nem se o cara pode ser chamado de youtuber, é um cara que tem uma padaria em Minas Gerais, um barzinho, e eu, há pouco tempo, num trabalho que a gente faz com o pessoal do Pescarte, da Petrobras, eu brinquei com os meninos porque eu assisti um vídeo do cara e ele estava usando uma camisa que eu achei muito legal, estava escrito assim: mais do que potencial, o que eu tenho é preguiça, né? E assim, não quero dizer que o brasileiro é preguiçoso, não é isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: só potencial não basta. A gente tem potencial para um monte de coisa, né? E aí volta a hegemonia, né? A gente tem as grandes commodities. Então, esses problemas que a gente vê na agropecuária, o pessoal da agronomia vai falar a mesma coisa, né? Porque, mas tem as grandes commodities, milho, café, algodão, cana, e isso ocupa uma porcentagem altíssima das terras já ocupadas, agriculturáveis, né? Na agropecuária tem as grandes commodities, né? Aves, suínos e gado de corte, né? Então, o que sobra, né, não é muito. Mas a gente tem que entender o seguinte: a questão não é o que sobra de área, é o que sobra de empreendedor, né? Então, boa parte dos empreendedores estão focados em outras atividades, né? E aí, esses empreendedores que querem entrar, eles realmente encontram um ambiente que foi formatado para um outro tipo de empreendimento. Eu lembro, na época que eu estava lá, que eu era pesquisador da EPAMIG, ali final dos anos 90, e eu conversando com um colega que era da área de bovinocultura, né, e falando que é mais fácil você vender 100 toneladas de boi, né, do que vender 1 tonelada de peixe. Porque para você vender 100 toneladas de boi, você liga para 3, 4 frigoríficos, a gente está falando aí de 250 animais, talvez ele não compre tudo de uma vez, mas às vezes você vai vender 1 tonelada de peixe, ou não tem um frigorífico na sua região, mas com certeza tem um abatedouro por perto para boi, né? Se não tiver por perto, tem alguém que tem um caminhão gaiola e que leva os bovinos lá. Nem sempre tem alguém na região com um caminhão que transporta peixe. Então, quando a pessoa entra, ela se vê tendo que fazer tudo, né? E isso é um outro diferencial. Você entra para, sei lá, eu vou confinar boi.
Eu sei que no mercado eu posso comprar bezerro, eu posso comprar boi magro, eu não preciso fazer silagem, eu não sei se isso economicamente vai ser o melhor, mas eu posso comprar silagem, né? Se eu vou produzir peixe num local que ninguém produz, às vezes eu não tenho nem ração com preço bom, né? Aí, à medida que forma um bolsão, né, que é o que aconteceu, por exemplo, no oeste do Paraná com a tilápia, na região de Muriaé, com os peixes ornamentais. Estou vendo que o Tiago é de Pernambuco, lá tinha um bolsão de produtores de ornamentais. É engraçado que para a Copa do Mundo, quando fizeram o novo estádio de futebol, pegaram justamente a área que tinham muitos produtores de ornamentais. Eles migraram, mas você tem um núcleo, né? Quando você tem um núcleo, você começa a ter a figura que compra o peixe indo lá. No caso do Paraná, você tem a fábrica de ração, você tem o transporte, você tem o vendedor de equipamento. Então começa a ter um ambiente produtivo, começa a formar um cluster, né? Então eu acho que esse é o principal problema. Hoje, a gente está falando de peixe vendo algumas dificuldades. Se a gente for para uma outra área, sei lá, vamos produzir fazão, vai ser artesanal. Você não vai achar uma incubadora, você não vai achar uma ração adequada no Brasil, mas se um monte de gente produzir, daqui a pouco você vai ter uma situação melhor. Então, o que a gente vê? Produtores de peixe da década de 60, 70, artesanais. Produtores de peixe do início dos anos 2000 já começaram a ser produtores mais empreendedores, mais empresariais. Hoje, são empresários, né? Mesmo o pequeno, eu não sei se o Thiago já se considera um empresário, às vezes a produção de coecilídeo dele ainda está muito pequena, mas os outros que a gente vê vivendo disso, eles podem não se sentir empresários, mas eles atuam no mercado fazendo compras e vendas, eles atuam politicamente também, que eles se agrupam para pedir alguns benefícios, então eles funcionam como outras empresas. Então, eu acho que essa é a questão, é gerar um ambiente. E o ambiente empreendedor no Brasil, ele até ali os anos 90, ele era muito ruim, né? Então, acho que são duas vertentes. A formação desse ambiente pró-aquicultura, que é recente, e do ambiente empreendedor, que é recente. Ainda hoje, no Brasil, abrir uma empresa demora e fechar a empresa demora muito mais ainda. Os processos são lentos. Conseguir as licenças ambientais é um processo lento também. Perfeito, professor. Muito obrigado pela palestra e por responder todas as nossas perguntas e estar sempre presente aqui com a gente. Então, vamos lá, gente. Vocês aí, guerreiros e guerreiras, permaneceram até agora. Professor, por favor, me diga um número de 1 a 28. 1 a 28. Vamos achar um número primo próximo da metade, 17. Olha, 17, data do meu aniversário. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a lista. Já está chegando. 10, 11, 12. Espera aí que o computador aqui é lento. Número 17, Ana Júlia. Parabéns, Ana Júlia Correia. Professor, eu nem ia falar, escolhe o meu número. Sortuda. Grita aqui. Primeira vez, gente, que eu tô ganhando alguma coisa, vocês acreditam? Primeira vez. Olha, gente, difícil. Na SAS eu também não tive muita sorte, não. Nunca ganhei nenhum prêmio. Quem sabe agora organizando eu ganho alguma coisinha. Uma vez num bingo eu ganhei um frango, mas deu empate. Eu fiquei com meio frango. Olha, a única coisa que eu ganhei até hoje, meio frango. Sacanagem isso aí, gente. Pelo amor de Deus, nem um frango inteiro. Mas é isso, Ana Ju. Depois você manda mensagem para mim ou então no Instagram da Semana Acadêmica para a gente poder fazer a entrega. E muito obrigado a todos e todas que participaram da palestra com a gente. E é isso. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez, professor Manuel, por estar aqui com a gente. Boa noite a todos e parabéns à organização do SAIS por ter fechado mais um ciclo. Parabéns por terem feito essas atividades nesse período de pandemia. Vocês estão de parabéns. A universidade se orgulha de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos.